Aloha, namastê, meus queridos internautas. Meu nome é Marcos Vinícius, comunicador social habilitado em publicidade e propaganda. E hoje, no meu primeiro vídeo nesse formato, eu vou explicar do porquê que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não deve sofrer processo de impeachment, pelo menos por enquanto. Apesar de já ter diversos crimes de responsabilidades cometidos e também diversos pedidos de impeachment aí já na gaveta do deputado Rodrigo Maia, chefe da Câmara. Para falar sobre o processo de impeachment, a gente precisa voltar para a história recente do Brasil, em 2015 e 2016, quando foi aberto aí o processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, que apesar de não ter cometido crime de responsabilidade, foi impedida de exercer o cargo de presidente da República por votação na Câmara dos Senadores e dos deputados. Isso só foi possível porque o processo de impeachment não é um processo estritamente jurídico. Ele é um processo jurídico e político, ou seja, quem decide se vai rolar o impeachment ou não são os deputados e senadores eleitos por voto popular. Ou seja, sem crime de responsabilidade, o impeachment foi golpe. E isso já é uma discussão que já está batida e todo mundo admitiu. Inclusive o Ciro Gomes reconhece isso nessa entrevista aí que vai rodar agora. Não é verdade. O impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade, tal qual está como tal definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular. Mas agora. Um golpe exige um rompimento da Constituição, Ciro. Não exige golpe. Se a gente for... Exige uma interpretação elástica. Ué. Mas o direito, ele tem interpretação elástica. Crime de responsabilidade. Olha, nullum crimen, nulla pena sine lege. Eu sou outrora professor de direito. Então, nullum crimen, nulla pena sine lege. O que quer dizer, o primeiro princípio do direito penal é: não existe crime sem lei anterior que o defina. Isso é simples, é trivial, isso não cabe essa discussão. Você está intoxicado pela propaganda da época, mas na verdade não existe crime de responsabilidade fiscal, isso não existe. Se por acaso tu ainda não está satisfeito porque acha que o Ciro Gomes é esquerdista, é petista, é amigo do Lula, não sei o que, tem o próprio Michel Temer nesse programa lindo que foi o Roda Viva, admitindo que foi golpe e tirando o corpo fora da conspiração que articulou o golpe. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Para o golpe acontecer, sem crime de responsabilidade, existiram uma série de fatores que foram decisivos para que a presidente Dilma fosse impedida em 2016, apesar de não ter cometido crime de responsabilidade. Existia um contexto social de insatisfação popular com o governo por causa de uma crise econômica, que refletia nos preços da gasolina, nos preços do dólar e no baixo crescimento do PIB. Que saudade da minha ex! Mas mesmo, na minha opinião, o que mais foi decisivo para que o impeachment rolasse em 2016, ou melhor, o golpe rolasse em 2016, foi o interesse político em sincronia com o interesse do mercado, o interesse econômico dos grandes empresários. Começando pelo interesse político, a gente pode falar que em 2016, em 2014, 2015, 2016, a presidente Dilma estava deixando a Lava Jato correr solta sem interferência, apesar do viés político da operação que foi comprovado pelo escândalo da Vaza Jato. Isso deixou alguns políticos que estavam com o cu na reta com muito medo e querendo frear a operação de qualquer jeito. Prova disso é a gravação telefônica publicada em março de 2016 do ex-ministro do Planejamento Romero Jucá com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nessa gravação, eles conspiram para tirar a Dilma e botar o Temer num grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, para estancar a sangria da Operação Lava Jato que ia respingar neles. Além disso, tinha um forte interesse do mercado na época que pressionava o governo para aprovar uma agenda econômica que feria os direitos dos trabalhadores como uma saída para a crise.
Essa agenda econômica não era do PT, mas era do MDB, a chamada Ponte para o Futuro, que já estava pronta a essa altura do campeonato. Quando o ex-presidente Michel Temer assumiu depois do golpe, a agenda econômica se baseou em aprovar a reforma trabalhista que tirou uma série de direitos dos trabalhadores e legitimou a precarização de algumas atividades laborais, e a PEC do teto de gastos, que desidratou a capacidade do Estado de investir em serviços essenciais como saúde, educação, segurança pública, programas sociais e etc. Porém, apesar de ter durado só 1 ano e meio, o governo Michel Temer foi marcado por diversos escândalos de corrupção. O mais emblemático deles estourou em março de 2017, quando o Globo publicou trechos da delação do Joesley Batista, presidente da JBF na época. Nessa delação, o ex-presidente e o Joesley conversam sobre a compra de silêncio do Eduardo Cunha, ex-deputado e chefe da Câmara, que hoje está preso. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Nesse material que foi publicado, também tinha imagem de um assessor do Temer correndo com uma mala de dinheiro com R$500 mil que ele tinha recebido dos caras da JBF como propina. Nesse caso, para o ex-presidente Michel Temer ser julgado pelo STF, a denúncia tinha que passar por uma votação na Câmara. Nessa ocasião, nessa denúncia e numa outra que ocorreu meses depois, ela não passou pela Câmara e foi barrada. Os deputados decidiram que o presidente Michel Temer só seria julgado depois de terminado o mandato. As justificativas dos deputados que votaram contra a denúncia na época foi de que o governo estava apoiando e aprovando reformas importantes que o Brasil precisava para sair da crise. Essa justificativa ela é muito parecida com a que alguns membros da Câmara dos Deputados e senadores usam hoje em dia para justificar o não impedimento do presidente Bolsonaro, que seria muito trágico uma crise política desse tamanho em meio a uma pandemia. Pessoalmente, eu acho que qualquer coisa seria melhor do que o governo Bolsonaro, que já comprovou e declarou que está cagando para a vida das pessoas nessa pandemia. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? 2 pesos, 2 medidas. Meu objetivo com esse vídeo até agora foi comparar a situação do Temer com a da Dilma e a diferença entre os dois julgamentos políticos. Um era uma denúncia frágil e sem crime cometido. Outro era uma denúncia material com vídeos e áudios que provavam o caso de corrupção. Uma foi julgada e impeachmentada e o outro não. Tendo isso em vista, a gente pode deduzir algumas coisas sobre o caso do Bolsonaro, ser impedido ou não. A gente está vivendo uma crise política muito intensa. A crise econômica igual, onde quem paga o preço da crise é sempre o trabalhador na base da pirâmide. E o governo já mostrou que é assim que ele trabalha. Além disso, se a gente quiser ser mais objetivo para analisar a possibilidade de um pedido de impeachment, a gente vai ver aí que desde o início do mandato até agora, o presidente já cometeu diversos crimes de responsabilidade. Eu vou retomar só alguns aí que foram elencados pela Folha agora no mês de março, dos crimes de responsabilidade que o presidente cometeu de quando ele assumiu até agora. Quebra de decoro. Vamos ao que diz a lei. É crime de responsabilidade contra a probidade da administração proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Um exemplo só. Quem não lembra do caso do Golden Shower, quando o presidente postou publicamente na sua conta do Twitter o vídeo de um cara numa festa de rua fazendo xixi no outro e relacionando esse vídeo ao Carnaval do Brasil. Dignidade, honra e decoro do cargo. Acho que faltou, né? Mas esse é o mais leve. Vamos para os mais pesados. Abuso de autoridade. Bolsonaro já usou várias vezes dos poderes de presidente da República para demitir certas pessoas por puro capricho ou por uma vingança pessoal ou por algum tipo de interesse. Em março de 2019, o fiscal do IBAMA, que multou o Bolsonaro no ano de 2012 por pesca em área ilegal, foi exonerado do cargo imediatamente assim que o presidente assumiu, 3 meses depois só. Parece que alguém é vingativo, né? Agora vamos para um exemplo mais sério e que é mais recente. Atentar contra a Constituição. Vamos ao que diz a lei. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Ao promover e apoiar as manifestações pelo fechamento do Congresso e do STF, o Bolsonaro claramente atenta contra a Constituição em plena luz do dia.
Literalmente. É tanto escândalo em tão pouco tempo que a gente mal sabe qual é o mais grave. Mas o que mais pode render, provavelmente, é a bomba que o ex-ministro Sérgio Moro deixou no colo do presidente antes de deixar o cargo. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, um amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Ao exigir interferir na Polícia Federal para livrar a barra de parentes e amigos das investigações por corrupção, o presidente Bolsonaro comete pelo menos 2 crimes: o de abuso de poder e de obstrução de justiça. Pelo menos de acordo com meus conhecimentos jurídicos rasos. Se eu tiver errado, podem me corrigir aí nos comentários ou em qualquer outra parte do vídeo também. Se eu tiver cometido algum equívoco, todas as correções serão bem-vindas. E agora? Rola ou não rola impeachment? Vai acontecer alguma coisa com o presidente ou nada acontece feijoada? Bom, para acontecer alguma coisa com o presidente, é preciso que a coisa esteja tão feia que nem o Centrão seja capaz de apoiar o presidente. E o Centrão, como todo mundo sabe, ele joga no time do governo. Isso se o governo estiver disposto a liberar verbas gordas em emendas parlamentares e alguns cargos para os seus membros. Que é isso que o governo vem fazendo há um bom tempo. Afinal de contas, acobertar tanta merda assim não sai barato. Para quem não sabe, o Centrão é o maior bloco do Legislativo. Ele concentra integrantes de vários partidos que não tem muito apego à ideologia política e nem a esse negócio de ética. Eles sempre jogam no time que está ganhando. O que eu me questiono é como deputados e senadores conseguem apoiar um governo que atenta contra a sua principal função e tem como sonho maior o fechamento do Congresso e do STF. Isso não faz muito sentido, mas desde 2018, quando Bolsonaro foi eleito, pouca coisa passou a fazer sentido em Brasília. Uma das explicações possíveis, e a mais razoável na minha humilde opinião, é que o que sustenta o governo Bolsonaro ainda seja a agenda econômica do Paulo Guedes, que ainda agrada e é apoiada por mega empresários e bancos, que são os principais financiadores que financiavam e ainda financiam de forma ilegal as principais campanhas do Legislativo e do Executivo. Se a gente olhar com atenção, até mesmo os jornais do Grupo Globo, que o Bolsonaro tem como principal inimigo, apoiam a agenda econômica do Paulo Guedes. Eles só batem no Bolsonaro porque ele faz muita merda, ele pede muito. Mas sempre que precisa aprovar alguma reforma econômica, essa reforma tem apoio do governo. Não estou falando da figura do presidente, mas a reforma econômica em si. A gente pode observar isso na campanha pela reforma da Previdência que foi aprovada pelo governo. Em resumo, quem paga a banda escolhe a música. Se as principais lideranças do Centrão, junto com os principais agentes do mercado, acharem que dá para tocar o governo Bolsonaro com escândalo, com crime, com desastre, vai acontecer isso. Tanto faz a opinião popular. Povo. Enquanto pelo menos 30% dos brasileiros continuar aplaudindo esse de bosta que é o governo Bolsonaro, pode ter certeza que vai estar tudo bem pra esses caras. A gente vai seguir passando o vexame internacional, o povo vai seguir tomando e esses caras vão continuar com a hemorroida na mão. O ovo gruda o grana padano na massa, entendeu? E aí, o que você faz? Bota pimenta do reino. Aquela assim.